Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu acredito que vocês estarão vendo esse vídeo pela parte do dia. Se não, boa tarde, boa noite. Me chamo Jorge Lucas e eu estarei dando continuidade ao assunto abordado nesses 5 vídeos. Acredito eu que eu seria o último. Estou falando sobre creatina e o meu assunto ficou referente à parte dos efeitos colaterais e curiosidades. Espero que gostem do vídeo e é isso. Então, agora eu darei continuidade ao assunto, mas antes eu quero dar uma pequena paleta sobre creatina para realmente começar a abordar o assunto de efeitos colaterais e curiosidades. Então, a creatina, como nesse ponto do campeonato, eu acredito que a maioria que sabe, ela é um suplemento que é largamente utilizado por atletas profissionais, atletas amadores, pessoas que só querem fazer a sua caminhada na praça ou fazer sua corrida. Ele é muito conhecido. E o que essas pessoas buscam tomando essa creatina? Elas buscam uma melhora no seu desempenho físico. A creatina ela ocorre naturalmente em alimentos como carne, peixe e outros produtos animais. Esses são os principais onde contém a creatina. A creatina endógena ela já é sintetizada a partir da arginina, glicina, metionina e isso ocorre no fígado, pâncreas e nos rins. Ela é então transportada ativamente do plasma para o músculo esquelético, o qual detém aproximadamente 95% do polo orgânico. Os 5% restantes distribuem-se entre os órgãos como coração, cérebro, retina e testículos. A partir das minhas pesquisas eu tive como objetivo selecionar os estudos de maior evidência científica referente à suplementação de creatina e seus possíveis efeitos colaterais. Aqueles que ficaram com maior evidência foram na sua função renal, hepático, sintomas gastrointestinais, efeitos cardiovasculares, esgotamento térmico, câimbras, tensões e danos musculares. Agora, começando de fato os efeitos colaterais, eu começo com uma pergunta. Será que há efeitos colaterais documentados na suplementação de creatina? Então, há numerosos relatos anedóticos da suplementação de creatina causando problemas gastrointestinais, cardiovasculares e musculares. Como eu irei escorrer a seguir, e com notável exceção, as evidências não são definitivas e são incompletas para indicar qualquer prática da suplementação de creatina que seja um risco à saúde. Enfim, náusea, vômito e diarreia. Há pessoas que informam, com informes anedóticos, que a suplementação de creatina associada a náusea, vômito e diarreia. Só que muitos estudos que usaram creatina pura, elas falharam em sustentar essa observação. É possível a ingestão concomitante de outras substâncias que possa contribuir parcialmente com esses relatos. Açúcar, que é frequentemente consumido juntamente com a suplementação em quantidades excessivas, pode sim afetar a capacidade absortiva do intestino. A ingestão de creatina durante o exercício, contudo, ela pode ser problemática. De acordo com o estudo de Van der Veer, esse estudo, o efeito da creatina no endurance e na força de sprint nos ciclistas, encontrou que 4 entre 12 indivíduos do gênero masculino experimentaram mal-estar após o exercício, quando tomaram creatina durante ou até mesmo após o treino, enquanto nenhum mal-estar foi informado pelos que tomaram placebo. Portanto, não é recomendável se tomar altas doses de creatina imediatamente ou antes ou durante o exercício. Já na função renal, a suplementação de creatina ela aumenta a excreção através da urina de creatinina. Assim, seria esperado que a suplementação de creatina aumentasse ligeiramente.
as concentrações plasmáticas de creatina em indivíduos saudáveis. Não há a priori razão para se esperar que o aumento na taxa com que a creatina é levado aos nêufrons seja prejudicial. Evidências que apoiam essa observação vêm de dois estudos, os quais eles mostram que a suplementação de creatina durante curto período não aumenta de modo significativo nem altera a faixa de filtração renal glomerular (TFG). De modo similar, a suplementação de creatina por um longo período, por volta de 5 anos, ela não prejudica a função renal em atletas saudáveis. Neste caso, pode haver um aumento modesto na concentração de creatina no plasma que não está dentro da faixa pura fisiológica. De fato, elevações moderadas são algumas vezes observadas mesmo na ausência da suplementação de creatina. Isso devido a grandes massas musculares ou exacerbadas pela alta ingestão de carne de indivíduos que praticam alguns esportes de força. Trouxe aqui como exemplo a ser analisado o fato de um homem com seus 25 anos, ele possui esclerose glomerular segmentar. Ele apresenta uma elevação da creatina no plasma e redução da taxa de filtração renal glomerular. Em resposta à suplementação de creatina, que foi dado uma dose de 5 gramas 3 vezes por dia por uma semana, seguido de 2 gramas por 7 semanas. Essas mudanças elas foram revertidas com um mês após o término da suplementação de creatina. Portanto, recomenda-se que os indivíduos com alguma disfunção renal pré-existente, diabetes, casos na família, doenças nos rins, eles sejam acompanhados por médicos. Agora, em relação ao fígado, um relatório ele demonstra uma elevação nas transaminases, a AST, a ALT e no LDH, com a suplementação de creatina. Não pode ser considerado como definitivo sobre a alteração da função hepática. A elevada atividade das enzimas foi mais provavelmente devido à resposta muscular induzida pelo exercício, uma vez que a atividade da creatina quinase, CK, também foi mais alta. Não há evidências científicas que afirmam a função do fígado seja alterada ou prejudicada pela ingestão em curto prazo, pela alta dosagem da creatina ou a ingestão a longo prazo ou programas de baixa dosagem. Já os efeitos cardiovasculares, tem havido alguns relatos anedóticos sobre a hipertensão em atletas que consumiram suplementos de creatina. Contudo, em um estudo que fizeram, não encontraram evidências de um efeito de suplementação de creatina por um curto período, questão de 20 gramas por dia durante 5 dias, sobre a pressão sistólica, diastólica ou média em homens e mulheres jovens. De modo similar, em um estudo de longo período, não houve evidências de qualquer alteração de pressão arterial com a suplementação de creatina. Interessantemente, a suplementação de creatina parece não afetar a pressão arterial em pacientes com falhas cardíaca congestiva. Além disso, em um desses estudos, a capacidade de bombeamento do coração, determinada por ecocardiograma, ela não foi influenciada pela suplementação de creatina. Portanto, nenhuma potencial troca de fluidos que pode ocorrer com a suplementação de creatina afetou a performance cardíaca. A segurança da suplementação de creatina em outras desordens cardiovasculares ela ainda não foi determinada. Já no esgotamento térmico, não há evidências diretas de que a suplementação de creatina contribui para o desenvolvimento de desidratação ou esgotamento térmico.
há muita atenção da mídia às mortes de lutadores que realizam restrições de fluidos extremas ou empregaram outras técnicas para a rápida perda de peso. Uma revista do Centro de Controle de Doenças, chamada Control, hipertemia e morte relacionadas à desidratação de lutadores associadas à perda de peso rápido em 3 colégios internacionais, concluiu que os regimes para perda de peso através da restrição de fluidos e de calor resultaram no colapso hipertérmico vascular, que contribuiu para suas mortes. Portanto, a suplementação de creatina não foi implicada nessas mortes. Evidências preliminares indicam, contudo, que a suplementação de creatina não está livre em seu impacto sobre o equilíbrio dos fluidos corporais em certas situações durante a prática de esportes. Atletas de luta aos quais pediram para simularem o que os lutadores fazem para a perda de peso, eles perdem por volta de 5% da massa corporal em 5 dias, perderam menos peso consumindo suplementação de creatina, uma questão de 20 gramas por dia durante 5 dias, do que aqueles que tomaram placebo. Juntamente com esta clara retenção de fluido com a creatina, houve uma pequena redução no volume do plasma calculado. Se esta observação preliminar é confirmada por estudos mais preciosos, há uma preocupação acerca da possibilidade da alteração do equilíbrio dos fluidos. Termorregulagem e sudorese, elas prejudicam os atletas que de uma forma extensa estejam consumindo a creatina em situações onde há um potencial para o estresse térmico. Portanto, nossa presente recomendação para os indivíduos que desejam controlar o peso e que estão sujeitos a exercícios extenuantes ou a ambientes quentes é evitar a suplementação de creatina. Além disso, suplementação de altas doses de creatina, cerca de 20 gramas por dia todos os dias, deve ser evitada durante esse período em que o estresse térmico é maior, como em atividades esportivas realizadas sob condições de ambiente em alta temperatura e umidade. Em relação a câimbras, tensões e danos musculares, tem havido um certo número de relatórios informando cãibra, tensão e endurecimento em atletas que consomem creatina. Em estudos controlados com jogadores de futebol distribuídos aleatoriamente em grupos que receberão creatina e placebo durante o treinamento, não se registrou um aumento desse problema entre aqueles que tomaram a creatina. Em indivíduos ativos e jovens de ambos os gêneros, não existe o efeito da suplementação de creatina por um curto período, 20 gramas por dia por 5 dias, sobre a atividade da creatina quinase durante o repouso. Jogadores de futebol que receberam suplementação de creatina durante o treinamento, cerca de 15 gramas por dia durante 30 dias, mostraram a atividade plasmática da creatina quinase mais elevada do que aqueles que tomaram o placebo. Contudo, a massa magra e possivelmente a intensidade de treinamento desses atletas podem ter sido maior. De modo similar, em 81 pacientes com doenças neuromusculares, apenas um indivíduo sentiu cãibra enquanto recebia a suplementação de creatina, no caso 10 gramas por dia durante 5 dias. Contudo, nova suplementação não resultou em nenhuma cãibra. Além disso, a atividade da creatina quinase plasmática não se altera com a suplementação de creatina em indivíduos com distúrbios neuromusculares. Portanto, estudos controlados não fornecem evidências definitivas que relacionem a suplementação da creatina com as disfunções musculares ou com complicações na saúde do indivíduo ou pacientes com doenças neuromusculares.
Atletas devem consumir água e eletrólitos em quantidades adequadas, uma vez que estas são provavelmente as causas mais comuns das câimbras musculares. Câimbras severas ou recorrentes devem ser investigadas a fim de eliminarem possíveis causas clínicas, como desordens eletrólicas, deficiências de enzimas musculares, etc. De modo semelhante, uma elevada atividade plasmática da creatina quinase deve ser investigada e não ser simplesmente atribuída à suplementação de creatina para se determinar a causa, como isquemia cardíaca, exercícios excêntricos, entre outros. A pesquisa, incluindo grupos controlados e de ambos os gêneros, também não encontrou evidências diretas que a suplementação de creatina possa induzir a câimbras musculares e que se as câimbras acontecem é mais devido à intensidade do exercício. Agora, com a massa corporal e a retenção de líquidos, em relação a esse assunto, eu não acredito que seja necessariamente um efeito colateral prejudicial, mas dependendo da pessoa, ela vê sim como um incômodo, o que é muito comum. Então, eu acredito que seja um assunto até que legal de se abordar. As primeiras mudanças observadas na massa corpórea e na retenção dos líquidos, seguido da ingestão de creatina, elas são provavelmente explicadas pelo aumento da água no corpo, especialmente nos compartimentos intracelulares. Autores especularam que a razão para o aumento do líquido intracelular é a carga osmótica aumentada associada ao aumento de concentração de creatina dentro da célula. Isso tem implicações para as medidas de composição corporal relacionado com os estudos de treino de força. O aumento na área seccional do músculo pode ser atribuído ao tamanho da hipertrofia, enquanto que o aumento do tamanho possa ser primariamente a retenção do líquido intracelular. Esses mesmos autores sugeriram que um inchaço inicial intracelular ele possa ser uma fase preparatória da hipertrofia compensatória em resposta ao treino de força. Resumindo, parece que a maioria dos relatos sobre o efeito adverso, considerando o suplemento de creatina, foram hipotéticos e quando os estudos empregam os modelos das pesquisas que incluem grupo de controle com ambos os gêneros, parece não haver descoberta consistente e nenhum efeito prejudicial da suplementação de creatina em indivíduos saudáveis e normais. Agora eu trouxe aqui como curiosidade o fato da eficiência da creatina em vegetarianos e idosos ser maior, né? Por conta da quantidade que há nessa faixa etária e nessas diferenças de alimentação dentro do corpo dessas pessoas. A creatina ela vem sendo muito pesquisada devido ao seu potencial efeito no rendimento físico de atletas envolvidos em exercícios de alta intensidade e curta duração, intermitentes e com curtos períodos de recuperação. Estudos mostram que a suplementação com este composto pode aumentar a pula orgânica em 10 a 20%, e este percentual é maior em atletas vegetarianos, que chega até 60%. Ainda existe controvérsia com relação aos benefícios e riscos na suplementação com essa substância. Não encontraram nenhuma diferença na quantidade total de creatina entre indivíduos e idosos, entre 52 e 79 anos, e jovens de 18 a 36. Apesar desse achado, observou-se que na população idosa, uma menor quantidade de CP e uma maior de creatina livre, quando comparado com a população jovem. Os autores sugeriram ser um resultado da consequência de inatividade física dos indivíduos mais velhos. A hipótese ela foi reafirmada com uma pesquisa posterior, na qual encontrou-se uma inversão de proporções de CP e de creatina livre,
sem ter havido qualquer mudança na concentração total de creatina no músculo quando um programa de treinamento foi introduzido. A suplementação seria mais efetiva naqueles indivíduos com os níveis iniciais baixos desse composto de músculo, que é o caso dos vegetarianos e dos idosos.